comportar de acordo com essas condições, tanto de genética, manejo, nutrição. Uma coisa é dependente da outra. Não adianta eu ter a melhor ave que produza ovo todo dia ou que ganhe peso rapidamente se eu não tenho um aspecto nutricional para dar o que? Suporte, para que ela possa demonstrar o seu potencial genético. Se um desses elos eles é falho, por exemplo, como a genética, ele não atende à nutrição, não manejo. Por exemplo, quanto mais melhorado geneticamente uma ave, mais exigente ela é. Então ela vai requerer melhores condições de instalações, melhores condições de manejo, melhor condição de nutrição, né? Então um programa de biosseguridade mais efetivo. Então a gente precisa estar com um ponto conversando com o outro. As coisas não podem estar soltas, não podem estar sozinhas. Não adianta, né, eu pegar uma Ferrari e colocar, por exemplo, uma gasolina de péssima qualidade. Então, o que vai acontecer? Essa Ferrari ela não vai responder da mesma forma. Da mesma forma, se eu tenho uma galinha que ela produz um ovo por dia, mas ela não recebe nutrição de qualidade, em quantidade também, ela não vai responder, certo? Então, a gente precisa também estar atento a esses aspectos, que um elo depende do outro. Dúvidas, pessoal? E claro, né, o melhoramento genético ele não veio do nada, né? Assim, eu vou melhorar geneticamente, né? Tem outro aspecto, né? Primeiro porque as aves elas tinham uma outra função no passado, né? Que era a questão de adorno, né? Tem gente que criava a ave não só para comer, mas também com a função de enfeitar, né? De ter um jardim, de ser uma ave canora, todos esses aspectos. Então, primeiro ocorreram, né, os primeiros núcleos de colonização das aves de origem inglesa, né, que aí começaram a se reproduzir com aves nativas e a gente começou a ter animais de adorno. E aí começou também a ter alguns parâmetros, né, para classificar, por exemplo, raças de galinhas, né, diferentes, raças de pavão, raças de fazão, né, espécies diferentes também de aves. E aí começou a ocorrer a primeira exposição avícola, né, em Boston, né, em 1849, que ocorria essas exposições, né, para mostrar o melhor material genético existente, né, de cada tipo de ave. Consequentemente, isso começou, de uma certa forma, a se fazer uma seleção, né, porque os produtores ou os criadores dessas aves buscavam as aves que tinham até melhores características, para que os seus filhos tivessem o quê? As mesmas características que os pais. E, consequentemente, né, eles fossem melhorando tais características a tal ponto que valorizassem seus produtos, né, os seus animais. Então, tudo partiu, né, desse aspecto, de um processo de seleção, que na natureza isso ocorre, né, de acordo com os intempéries climáticos, que ocorre com intempéries da evolução da espécie, né? Porém, numa velocidade mais lenta do que, por exemplo, quando a gente interfere, quando a gente faz a seleção artificial, né? Quando o homem ele pega e preconiza aquele tipo de seleção. Então essa primeira exposição ela serviu para a criação da American Poultry Association, tá? Que ocorreu em 1873, que é uma associação que existe até hoje, que ela começou a definir o padrão dessas raças, principalmente de galinhas, tá? Então ela começou a descrever, né, a existência dessas raças e as características de cada raça. E hoje, né, até hoje a gente tem mais de 79 raças descritas, né, dentro da American Poultry Association. Certo? De galinhas, tá? Estou falando de galinha. De outras aves aí deve ter muito mais. E consequentemente, né, isso tudo trouxe benefícios, né, para o homem, principalmente quando a gente pensando em produção de carne e produção de ovos. Se a gente pegar aqui um dado de 1969, né, um animal com 61 dias de idade, ele tinha uma conversão alimentar de 2,17 e um peso de 1,9 kg.
Hoje, né, vamos dizer assim, 89, hoje não, né, ainda está melhor do que isso. Né? Em 89, a ave com 39 dias tinha uma conversão alimentar de 1,7 para ganhar o mesmo peso. Então a gente reduziu 22 dias, né? E reduziu 0,41 da conversão alimentar para que se ganhe o mesmo peso. Então isso foi uma evolução muito forte pensando na genética. Um outro exemplo é o ganho de peso. Em 1974, o ganho médio, né, das aves era de 26 gramas dia. No ano 2000, o ganho passou para 65, então 3 vezes mais quase, né? A ave ganha por dia de peso. Então isso foi uma evolução conquistada, né, pelo processo de seleção, de cruzamentos direcionados de aves específicas para essa característica. Vocês vão ver que as aves elas são classificadas em 4 classes, né, de raças, tá? E essas raças, cada raça ela vai ter o quê? Uma característica específica, se é mais para postura, se é mais para corte, se é de dupla aptidão, né? Quando eu falo dupla aptidão é carne e ovos, certo? Então isso são aspectos que foram a partir do conhecimento da característica de cada raça e do que ela podia trazer de potencial genético para se fazer os processos de seleção artificial, tá? Para poder fazer cruzamentos para se obter os produtos que a gente tem no mercado hoje. E as raças de aves, elas são diferenciadas pelo tamanho, pela formação do corpo, né? Pela cor da plumagem, pelo tipo de crista. Às vezes existem variedades dentro da mesma raça, né? Tem aves que têm crista do tipo ervilha, né? Aves que têm do crista do tipo fujiforme e assim sucessivamente. E tudo isso foi estabelecido, é claro, pela American Poultry Association, né? Que ela determinou essas características para as aves poderem serem daquele grupamento racial. E isso é importante porque às vezes a mesma raça, ela pode ter várias plumagens, mas vai ter sempre o mesmo tipo de crista, por exemplo, tá? Ou então o mesmo porte, ou as mesmas características, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Então, só para vocês terem uma ideia dos tipos de crista, ó, aqui é crista rosa, ó, aqui é uma crista do tipo ervilha, aqui é do crista do tipo simples, e aqui é uma crista do tipo noz. Aqui da mesma forma, rosa, crista simples, ervilha e crista noz, né? Aqui as aves com essas cristas. E até existem, né, alguns mitos, o frango, o galo tem a crista maior, né? E a galinha vai ter aquela crista tipo noz, que não, depende da raça, até dos cruzamentos que foram feitos com essas aves, tá? Dúvidas, pessoal? Alguém caiu, eu acho. Vocês são bom mesmo, ninguém tem dúvida de nada. Pegando leve com vocês, mas é mais tarefa para vocês. Então, dentro das raças, né, aí a The American Poultry Association, ela dividiu em 4 classes, né? As raças da classe americana, as raças da classe inglesa, as raças da classe mediterrânea e as raças das classes asiáticas, tá? E aí eu vou chamar a atenção de vocês as principais raças dentro de cada classe, né? Porque não dá para falar, né, de todas as raças de aves. Essa figura ela é bem interessante porque ela traz exatamente esse tronco, né? Essa figura ela tem cada raça, né, e o parentesco comum, né, que existem entre elas, certo? Nathan, o sabor da carne do frango se difere entre o sexo? Não necessariamente, Nathan. Teoricamente, né, as fêmeas, né,
elas são mais magras, tá? Elas são mais magras que os machos. E, consequentemente, por elas serem mais magras, as carnes têm menos gordura, né? De forma geral. Então, isso é muito sutil, mas é muito pouco, porque a carne de frango, ela por si só, ela é muito magra, né? Então, assim, a diferença é muito pequena. Mas é só se também a gente chegar a uma fase etária muito tardia, né, para poder desenvolver essa diferença mais pronunciada. Mas geralmente a diferença é ínfima, tá? É muito pequena. Quase não existe diferença até os 45 dias de idade, não existe. Tá? Mesmo que tenha um pouco menos de gordura, muito pequeno. Tá? Muito pequeno mesmo a diferença, não dá para distinguir, né? Pelo menos não existe essa diferença. Até vou mostrar para vocês lá à frente alguns comparativos que vai falar um pouco também da linhagem, mas também do sexo. E é muito pequena a diferença, mas mais de desempenho, porque os frangos, os machos têm um desempenho melhor que as fêmeas. Tá? Em ganho de peso, esses aspectos. Conversão alimentar é melhor e consumo é maior. Vamos aí para as classes, né? A classe americana, né? Eu vou trazer a primeira raça para vocês, que é a Plymouth Rock Bar. Essa Plymouth Rock Bar, ela é conhecida muito pela sua plumagem. Ela tem essa coloração como se fosse azebreada, tá vendo? Ela tem uma cor de fundo e essas cores mais escuras, né? Ela é muito conhecida por isso. É uma ave também que tem a crista do tipo evilha, né? Aquela crista pequenininha. Ela tem aptidão tanto para carne como para postura. Vai depender do processo seletivo que foi feito. E aí a gente tem algumas variedades. A barrada, né? Que é essa aqui, tá? Da foto. A branca, né? Que é o inverso. Ela é branca com esses feixes embaixo. A leonarda, que é um laranja, né? A perdiz e a colúmbia. Ela é bem rústica, se adapta bem a climas frios, mas ela não gosta de umidade. Ela tem o corpo bem mais delgado, o peito mais arredondado, a crista é do tipo simples, ela é reta e bem assentada na cabeça média. Tá? Então, essa raça, né, ela deu origem a algumas raças nativas brasileiras, certo? Com cruzamentos que foram relacionados. E dentro dessa classe americana, nós temos a New Hampshire. A New Hampshire, ela é uma das raças que vieram para o nosso país, tá? E fez os cruzamentos das galinhas que a gente tem hoje, né? Principalmente de ovos marrons, certo? Ela é uma grande produtora também de carne e de ovos, porém ela produz hoje os cruzamentos que são utilizados com ela, que eu vou falar mais à frente, é para a produção de poedeiras, tá? Tanto porque ela tem um ovo de casca marrom, um emplume bem rápido e uma precocidade em produção de carne também. Ela tem de 180 a 200 ovos por ano, né? Por isso que ela é muito utilizada pensando em programas de criação de linhagens para a produção de ovos marrons. Tá? Acho que todo mundo está ciente aqui que a cor do ovo ser marrom ou ser branco, né, tá a ver com a cor da plumagem da ave. Né? A ave de plumagem branca, geralmente ela produz ovos brancos, e aves de plumagem escura ou marrom produzem ovos do casca marrom. Tá? Tem ovos esverdeados sim, Caio. Tá? Geralmente tem aves que produzem ovos esverdeados e azuis. Tem uma galinha que ela tem a pele mesmo preta, né? Pele, canela, crista, né? E as penas também, né? E os ovos delas são esverdeados ou azulados, certo? É não, cara, estranho. É uma forma que é característica, né? Das linhagens devido à questão de pigmentação, tá? A pigmentação celular que vai dar a característica da coloração da casca do ovo. Uma outra característica da New Hampshire
é que elas também são rústicas, são bem resistentes e raramente elas entram em choco. Tá? O que é o choco? Acho que quem já foi menino de sítio ou quem não foi, né, sabe que tem galinhas que entram em choco. O que é o choco? Né? Elas vão fazer com que os pintinhos, né, elas vão ficar lá com os pintinhos, aí quando ela ela põe uma determinada quantidade de ovos e elas cobrem, né, até o choco, até chocar mesmo, até quando o pintinho eclodir e nascer o pintinho. Então, enquanto ela tiver com o pintinho, ela não produz ovos. Então, hoje, pensando em ovo para consumo, isso não é interessante, porque eu quero que a galinha produza um ovo por dia, né? Então, se eu quero que ela produza um ovo por dia, então ela não pode entrar em choco, porque se ela entrar em choco, ela vai colocar uma quantidade e entrar em choco. Né? Então, isso a gente não quer. Então, tem raças que isso, né, fica mais tempo. Elas ficam no ninho chocando os ovos, certo? Para que isso aconteça. Tem situações que, por exemplo, porque a ave, ela não precisa que o galo cubra ela para que ela ponha ovo, tá certo? Ela chegando à idade reprodutiva dela, ela vai pôr o ovo. A diferença é que se o galo ele não cobrir a galinha, aquele ovo não vai gerar pintinho. Então isso às vezes tem uma relação. Tem raças que, por exemplo, quando o galo não cobre a galinha, ela não entra em choco, ela vai continuar pondo ovos, certo? Mas tem raças que, independente se o galo cobrir ou não, elas entram em choco. E tem raças que dificilmente entram em choco, que a gente até precisa, né, se a gente quer o pintinho, colocar em incubadoras para poder fazer com que a galinha cubra, né? Elas ficam mais agressivas, mais territoriais, que a gente não quer isso hoje pensando na produção de ovos. Ela tem uma cabeça de aspecto vigoroso, tá? A crista também é do tipo simples, com 5 pontas nos machos e nas fêmeas com uma leve inclinação, tá? Então, claro, geralmente os machos eles possuem a crista maior que as fêmeas, certo? Então, a forma do galo, né, principalmente, né, às vezes ser escolhido pelas fêmeas, né? É a questão da exposição da crista. E geralmente o galo ele tem penas mais compridas, ele é maior, né? Não. Existem raças, Caio, que elas não entram em choco de forma alguma, tá? Não entram em choco em forma alguma. Tem raças que entram em choco. Não necessariamente, porque, por exemplo, quando você for pensar na produção de ovos, não tem a presença do galo. A não ser ovos caipiras, né? Porque o ovo caipira ele tem que ter a presença do galo, tá? O ovo tem que ser, que a gente chama assim de ovo galado, né? Então, ovo caipira, ovo orgânico, né? Tem que ter a presença do galo, né? Não na proporção, por exemplo, eu acho que é um galo para cada 20, 25 galinhas, tá? Mas precisa a presença do galo. Mas para ovos comuns, ovo de mesa, sem ser orgânico ou sem caipira, não precisa da presença do galo, não. Dentro ainda da classe americana, nós temos também a Rhodesland Red, né? Ela também é uma ave de dupla aptidão, tanto para ovos como para carne. Vocês observam que ela assemelha-se muito com as nossas galinhas, né, brasileiras, né, essa coloração. Ela tem um corpo largo, profundo e comprido, né? A crista dela é do tipo serra, tá? Tamanho médio, reta, em pé. O bico também acompanha a cor avermelhada. A plumagem, né, tem esse vermelho brilhante com a cauda preta, certo? Raramente entram em choco e os ovos também são de casca marrom, tá certo? Aí a gente também tem da classe americana a Wyandotte. A Wyandotte, ela tem essa cor que a gente chama de silver laceado, né? Que ela tem essa cor toda branca, mas é como se fosse um perolizado, tá? Um prateado com esses adornos pretos. Ela é bem arredondada, né? Tem a variedade branca, prateada, dourada e negra, certo? Também a galinha de dupla aptidão.
tem uma menor produção de ovos quando a gente compara com a Rhode Island, a New Hampshire e a Leghorn, tá? O ovo é pequeno e é marrom, tá certo? A de carne, né, ela é igual, a produção de carne igual a Rhode Island, né? Então ela tem a produção muito semelhante. Elas também são bem rústicas e precoces, podendo ser criadas em espaços pequenos. Aqui é só para vocês terem de perto, né, como ela é. Muito bonita, né, a galinha. Aqui é outra variedade de cor, tá vendo? É marrom com preto, certo? É muito bonito. Não é uma ave muito grande, não, mas é muito bonita. Nós temos da classe americana ainda a gigante negra de Jersey, né? Isso principalmente visando carne, produção de carne, a maior aptidão de carne, né? Os galos podem chegar a 6,5 kg quando adulto e as galinhas 5 kg. A pigmentação de cor escura na carne, né, aumenta a depreciação porque a carne é escura, ela não é uma carne branca, tá? O tecido, né, epitelial dela tem esse pigmento mais escuro devido à plumagem, então fica aquela carne meio escura, meio acinzentada, tá? Ela é a ave mais pesada de todas da classe americana, né? Tem dupla aptidão também, mas geralmente para produção de ovos. E a plumagem ela é preta com reflexos metálicos, pele amarelada, taços e dedos pretos e a palma do pé amarela. É possível fazer cruzamento de diferentes raças? Sim, sim. É esse o objetivo, por exemplo, de produção de linhagem. Eu vou escolher raças com determinadas características e tentar complementar a característica boa de uma com a outra. Então eu vou fazer cruzamento com essas raças, tá certo? Então é possível sim e é feito, tá? A gente só tem que ter cuidado, né? Porque a gente precisa preservar também as raças puras. Então a gente precisa manter essas raças puras preservadas para a gente poder sempre ter, né, os cruzamentos com essas outras raças para gerar novas linhagens comerciais. Que a gente vai falar, existem infinidade de linhagem comercial. Que o cruzamento, por exemplo, para uma linhagem de frango de corte é diferente de um cruzamento para a linhagem de poedeira, né? Então, claro, se eu for criar para poedeira, vou cruzar aves que produzem mais ovos. E para frango de corte produzem mais carne, né? Um outro ponto importante agora é a classe inglesa, né? Nós temos a Cornish, que é uma raça da classe inglesa. Ela tem esse corpo compacto, bem coberto de carne e plumagem aderente. O peito é bem profundo e largo. Ela também tem a crista do tipo ervilha, e a pele é amarela. Ela é uma ave de rinha, ave de briga, né, e de mesa. Ela é muito estudada porque o pessoal que gosta de fazer rinha, né, de galo utilizava muito, porque é muito forte o frango. É excelente para carne e ela é utilizada como raça para cruzamentos, para frango de corte, tá? E ela é interessante para fazer cruzamentos com outras raças, visando melhorar a qualidade da carne, tá certo? Dentro da classe inglesa, a gente também tem a Dorking, né? É uma das raças mais antigas existentes no mundo, né? Ela tem esse corpo largo, profundo e longo, com pernas bem curtas, né? A crista também é do tipo ervilha, na variedade branca e serra, nas demais, né? Ovos brancos ela produz, certo? A variedade pode ser branca, cinza, prateada e colorida. É uma ave também de dupla aptidão, tanto para carne como para ovo, mas porém elas entram em choco, então ela é mais interessante para carne, tá? Dentro da classe inglesa ainda nós temos a Sussex, que ela tem uma chama a atenção porque ela tem uma beleza específica na plumagem, né? Ela é quase toda branca, com penas pretas esverdeadas nos lados e no posterior do pescoço, como dá para observar aqui nesse exemplar, tá? Deixa eu opa! Deixa eu só aumentar para vocês verem mais.
certo? E ela tem a pele branca, porém os ovos são marrons. É uma ave de dupla aptidão, né? Ela tem a variedade pintada, colorida e arminada, né? Elas são bem rústicas, medianamente precoces, e se adaptam bem a diferentes climas, tanto no calor como no frio. A Orpington, tá? Ela é pouco difundida no nosso país, né? É uma ave que ela tem uma plumagem muito bonita, bem ampla, né? Bem peluda, né? Bem plumada, peluda não, né? Com muita pena, né? São bem pesadas, o corpo é bem profundo, arredondada, o peito é bem desenvolvido, pensando em carne. Aí a gente tem essa variedade leonarda, que é amarela em todo o corpo, a negra, né? Com o negro esverdeado em todo o corpo, a branca e a azul, né? O azul é um tom de cinza azulado, né? Não chega a ser azul, né? Não é uma galinha azul, né? Outra ave interessante é a Stralorp, da classe inglesa, né? É a Orpington preta, né? Ela tem essa dupla aptidão tanto para carne como para ovos. Tem essa pelagem completamente preta, com crista em serra, pele branca, mais leve e compacta que a Orpington. A Orpington, né, ela é mais pesada, né? E a Australorp, ela se originou da Orpington preta. Vamos entrar agora na outra classe. A gente falou da classe americana, né? Agora na classe inglesa, vamos entrar na classe mediterrânea. Aqui é a Leghorn. A Leghorn é uma ave que foi pensada, né, e hoje ela é muito difundida ainda, visando a produção de ovos. Tá? Pode observar que é uma ave bem delgada, geralmente galinhas que produzem ovos são mais magras. Tá? Ela tem uma precocidade bem interessante, ela é rústica, mas não suporta temperaturas muito baixas. Ela tem a crista também do tipo serra, o bico é amarelo, né, ela tem o comprimento médio, e os brincos brancos, que ficam aqui localizados próximo à região auricular. E raramente entram em choco. Tá? Então é uma ave que é muito utilizada em cruzamentos para a formação de poedeiras. Dentro da classe mediterrânea nós temos a Anconas, que ela tem duas variedades de crista. Tem aves que têm a crista serra e aves que têm a crista ervilha. Ela é boa produtora de ovos, são bem ativas, atentas, penas pretas com pintas brancas uniformes, que é o que dá a característica da raça da Anconas. Não entram em choco e é uma ave com um objetivo mais de ornamento, tá? É uma ave ornamental. Nós temos aqui a White-Faced Black Spanish, né, que também é uma da classe mediterrânea. Esse nome White-Faced é que a face é branca. Ó. Você vai aqui, ó, ela tem essa parte do brinco que ocupa um pouco a parte da face, né, que dá esse nome. Ela é boa produtora de ovos. Essa pele branca, plumagem preta com cristas e barbelas vermelhas. São bem ativas e barulhentas. Os ovos são brancos e não entram em choco. Dentro da classe mediterrânea, tá? Nós temos a Blue Andalusians, quer dizer, Andalusians azul, né? Que é, como eu falei para vocês, é um cinza, né? Puxado para um azulado, certo? Não existem variedades, só essa cor. Cruzamento de aves pretas com brancas geraram, né, essas penas azuladas. Né? A pele e a casca do ovo é branca, produz ovos, porém também são barulhentas e raramente entram em choco. Agora vamos para um grupo bem característico, né, de raças, que é a classe asiática, que eu acho que vocês vão ver algumas raças aqui que vocês já viram e acharam estranho em algum momento, né? Então é bem característico, né? Em geral são aves grandes, pesadas, com tarsos emplumados, tá? Quer dizer, as pernas são emplumadas. Tem as principais raças, que é a Brahma, a Langshan e a Cochin, né? Os brincos são vermelhos e os ovos são marrons.
A crista é do tipo ervilha na raça Brahma e serra na Langshan e na Cochin. São bem tranquilas e têm tendência para entrar em choco. Tá? Aqui dentro da Brahma, ó, que são aves bem bonitas, tá vendo a perna ó, bem emplumada, grande, né? Ela tem essas colorações, tanto a coloração avermelhada como branca com preto, mais azulada. A Langshan, né? Parece um poodle, né? A pena dela, né, é bem emplumada, ela é bem pequenininha essa ave, ela não é muito grande, certo? Tem ela branca, vermelha e preta, as variedades de cor. E a Cochin, né? Que também tem essa característica de ter as pernas emplumadas, tá? São bem interessantes e pode ter toda vermelha, esse tom mais claro e essa cor misturada. E também pode ter preta, Cochin. Ok, em relação a essas raças, pessoal, alguma dúvida das classes? Alguma curiosidade? Não? Bom, se ninguém tem nenhuma dúvida, vamos dar continuidade, né? Então, assim, a gente está falando hoje que tanto para frango de corte como para poedeiras, a gente tem utilizado linhagens comerciais. E aí, para isso, a gente teve que obter as linhas puras, né? Já que o termo raça, hoje pensando na avicultura, é um termo obsoleto. Porque ninguém trabalha mais com raça pura, a não ser quem é criador de raça ou quem produz, por exemplo, para as bisavós para gerar as matrizes, tá? Tanto para pintinho de um dia, como também para ovos. Então a gente tem hoje a linhagem comercial de frango de corte. A linhagem comercial de frango de corte ela foi obtida hoje a partir de duas raças. A LP, que é a linhagem paterna, que é a raça Cornish, que é aquela que eu mostrei para vocês, né? E a raça materna, a White Plymouth Rock. Tá? Então, foram a partir dessas duas raças que a gente teve as linhas. A Cornish é aquilo que eu falei, de origem inglesa, tem as variedades preta, branca, laceada, de vermelho e marrom. E temos a White Plymouth Rock. Aí todo mundo pergunta, mas por que todo frango de corte de granja é branquinho, né? Porque a ideia é essa mesmo, é que todos os pintinhos fiquem brancos, porque gera-se menos calor em pintinhos de pelagem branca, né? De plumagem branca. E além do mais, eu quero características específicas, porque geralmente a pena escura, né, ela pode pigmentar a carne. Não é o que a gente quer, tá? E até mesmo na hora de tirar a pena, se a pena for escura, pode ficar aquelas características, né, do pendúculo da pena na carne, que não é interessante. Então, por isso que hoje todo frango de corte, pensando, né, em linhagem comercial, é branco, tá? Então, o cruzamento é visando isso, certo? Isso tem um outro ponto também, que é em relação à utilização dessas penas para outros produtos, né? Que a indústria utiliza para vários outros aspectos, inclusive visando, né, a extração de materiais como colágeno, né, dessas plumas, actina e outros materiais para a produção de cosmético. Então não pode ter coloração, certo? Então isso é um outro ponto. Então a gente tem, para obter uma marca comercial, vamos dizer assim, uma linhagem comercial, as linhas puras, que são essas raças que vão ser selecionadas visando a criação dessas linhagens, tá? Que aí vamos fazendo trabalho de melhoramento entre elas. E aí as bisavós, que é o resultado do acasalamento dos machos e fêmeas de uma mesma linhagem pura, da mesma raça. Os avós a gente vai utilizar os machos da linha macho e as fêmeas da linha fêmea,
resultantes dos acasalamentos dos bisavós para produzir as matrizes, né? Que são os machos ou as fêmeas de cruzamento de um avô de uma linhagem com a outra avó de outra linhagem, para a gente produzir o que a gente chama de linhagem comercial, que são machos e fêmeas resultantes dos cruzamentos dessas matrizes, certo? Aqui, por exemplo, a gente é o pintinho de um dia que a gente vai comprar para engordar. Aqui não, é a galinha que vai produzir o pintinho de um dia, tá certo? E aqui a galinha e o galo que produziu essas matrizes, né, e assim sucessivamente. Então, por exemplo, a gente vai ter aqui as linhas puras, ó, né, o macho e a fêmea da linha A, o macho e a fêmea da linha B, né, o macho e a fêmea da linha C, o macho e a fêmea da linha D. Aí a gente vai ter aqui, ó, os avós, né, o macho, né, e a fêmea, o macho da linha A, a fêmea da linha B, o macho, a fêmea da linha A e o macho da linha B. E aí a gente vai ter aqui, ó, as matrizes, que aí é uma heterose, né, onde eu vou ter aqui a participação de 4 grupos genéticos distintos para chegar a ter os animais de linhagem comercial, que vão ter a mesma proporção genética, tá? A mesma característica específica. E aí, quando a gente pensa em produção de carne, né, a gente vai ter algumas características que são melhoradas, como o peso do frango, a conformação corporal dele, né, visando exatamente atendimento a alguns cortes comerciais, a questão de alguns defeitos que ele pode ter, principalmente defeito de pé, né, porque às vezes acontece, devido à criação, o frango desenvolver defeitos e anomalias na malformação do pé, a questão do empenamento, que tem que ser extremamente precoce, a mortalidade baixa, velocidade de crescimento, maturidade sexual, o peso do ovo, porque quanto mais pesado o ovo, mais pesado o pintinho, maior velocidade ele vai chegar ao peso de abate, a qualidade da casca desse ovo, a conversão alimentar, o rendimento de carcaça, que o animal seja resistente a doenças, a autossexagem para saber quem é macho, quem é fêmea na maior velocidade, cor das penas, né? E taxa de eclosão. Então tudo isso é selecionado. Então são características que são selecionadas quando a gente visa a produção de aves para carne. E aí a gente espera exatamente isso. Uma idade de abate no máximo 42 dias, com mais ou menos 2,4 kg de peso vivo, uma conversão alimentar de 1,7, um rendimento de carcaça acima de 73% e um rendimento de penas, né, de 22%. Então a gente observa aqui, ó, em 1957, ó, ainda tinha resquícios, ó, da Cornish, ó, saindo pretinho aqui na ponta da galinha. Ó. Depois de 78 já houve uma melhora e hoje em 2017 um frango, né, totalmente diferenciado, bem maior, né? E o que a gente tem hoje no mercado de linhagem comercial de frango de corte? Nós temos várias empresas que atuam no nosso mercado, né? A AgroSéries, que tem um Ross, Cobb Van Tres, a Hybro, a Isa Vedete, a MPK, a Ruba, a Herbal, a Avian, a Shaver, a Embrapa, que tem esse frango de corte, o 021, o Chester e o S54. Então, no Brasil é mais Ross, Cobb e Ruba, tá? A maior proporção de frangos são dessas linhagens comerciais dessas empresas. Então vou trazer só algumas fotos para mostrar. Aqui é o frango da Embrapa, né? O 021. Aqui o da Ross, tá? Que é um dos mais comercializados. O Cobb, da Cobb Van Tres, né? Que aqui é o Cobb 500. Aí, claro, eles vão fazer a propaganda, né? Melhor eficiência alimentar, frangos de desempenho superior, né? As propagandas que as empresas fazem do seu produto. O Cobb 700, tá? Que já é uma outra variante da linha Cobb, né? Aí o Cobb Avian 48, né? Aqui já é pensando em ovos
para produzir pintinhos de um dia, né? Para mãe, para matrizes, né? Aqui, ó, a Arruba, né? Que é uma outra marca que produz também matrizes e pintinhos, né? Então aqui ele prometendo, ó, quanto com 28 dias, qual vai ser o peso vivo, qual vai ser a conversão alimentar, né? Até 56 dias, né? Então isso são vários pontos que cada empresa vai prometer, né? Aí aqui foi um estudo feito em diferentes temperaturas, né, com essas linhagens, né? A Arbor, a Huber e a Ross. E o que observou? A mortalidade, né, em temperaturas mais elevadas foi menor na Ross, depois na Huber. A pior foi a da Arbor. Por quê? Claro, como a Ross e a Huber, né, elas são empresas que estão bem consolidadas no nosso país, elas já visaram, né, um melhoramento genético específico para que os frangos fossem mais resistentes a altas temperaturas, certo? Então, é notório. A Kobe também é bem aceita, tanto é que não foi estudado nesse trabalho, mas ela tem esse efeito interessante. Então, são aves mais rústicas e dentro da nossa realidade, que é um outro aspecto também. Hoje existem várias empresas de genética no Brasil, né, que produzem, né, os pintinhos no Brasil, produzem as matrizes para que possamos, na verdade, ter essa aclimatação e esse efeito epigenético, né? Porque o efeito epigenético é o meio influenciando na expressão de determinados genes, certo? Então isso pode trazer benefícios para as aves. E aqui já foi um outro estudo, né, que comparou a Kobe, a Ross e a Arruba, e os machos e as fêmeas, e quando era criado em lote misto, macho e fêmea. Então a gente observa que não houve efeito no rendimento de carcaça, nem no rendimento de pele, né? Porém, ó, patas houve diferença, né? Onde a Arruba teve um maior rendimento e os machos tiveram maior rendimento, né? Do que quando tanto em lotes de fêmea como lotes no lote misto foi igual, tá? Aí aqui já vem as vísceras, né? Comestíveis, como fígado, moela, coração, né? Já observa que o coração há uma diferença, que hoje é uma das grandes linhas dessas empresas de genética, tentar melhorar o tamanho dos órgãos, porque a gente aumentou peito, a gente aumentou coxa, a gente melhorou pena, empenamento, mas o tamanho do coração às vezes não acompanha a velocidade do crescimento. Então as aves elas são muito suscetíveis à morte súbita, né? Então, às vezes, você chegar num galpão, assustar as aves, elas podem morrer facilmente, porque o coração, né, não cresceu na mesma proporção do corpo, né? Então, elas podem ter parada cardíaca muito fácil. Um outro ponto, né, que é importante, coxa, como ser um corte nobre, a gente observa que existe diferença. Ó, a Huber tem mais coxa, né, do que a Kobe e a Ross, né? Aqui a asa também, que é um corte hoje que é muito... A roja é um rendimento maior. E claro, né, a gordura abdominal, a Huber é mais magra, né, do que a Kobe e a Ross. Isso vai depender. Então, cada criador ele vai escolher a linhagem que mais se adequa às suas condições. Aqui no Nordeste é interessante se criar mais a Kobe e a Ross. Tá? Elas são mais resistentes a altas temperaturas do que a Huber. Né? E a gente tem uma linha, se pode dizer assim, uma estrutura, né, de entrega bem melhor para essas duas linhagens e a assistência técnica também melhor. Ok, pessoal? Dúvidas? Nenhuma dúvida? Vocês são bom mesmo. Ninguém tem dúvida de nada, então bora. Quando a gente pensa na produção de ovos, as características que a gente quer selecionar são outras, tá? É como se, de uma certa forma, a gente quisesse mais características reprodutivas, porque o ovo, ele é o óvulo, fecundado ou não, tá? Então, o que é que eu quero? Uma taxa alta de produção de ovos,
uma boa conversão alimentar também, a conversão por dúzia de ovos, né? Ou por quilo de ovo. Também para peso do ovo, né? Existe, quando for falar de processamento de ovos, vocês vão ver que existe uma classificação, né, de acordo com o tamanho e o peso do ovo, e de acordo com a vida da ave, ela altera também o peso do ovo, tá? A qualidade da casca, porque a casca é a embalagem, né, mais eficiente para o ovo. E problemas esqueléticos, porque como para a galinha poedeira ela tem uma exigência muito alta de cálcio e fósforo, geralmente ela tende a ter problemas de formação óssea e principalmente de osteoporose, porque há uma mobilização muito grande de cálcio e fósforo para a formação da casca do ovo. Então por isso que a gente pensa a galinha apenas pé seco, né? Galinha pé seco, o pessoal chama, que é a galinha de descarte lá das granjas de poedeiras. Porque é uma galinha realmente mais delgada, ela é menor, ela é mais magra, porque ela foi visando essa característica, tá? É a mesma coisa que a gente pensa para a vaca. Vaca leiteira geralmente é mais descarnada, né? Não deposita muita gordura. Então, da mesma forma, né, que uma galinha poedeira, ela tem que ser mais descarnada, né? Uma galinha que o objetivo dela é reprodução, é produção de ovos. E a gente, claro, tem várias linhagens de postura que foram visando esses cruzamentos. E a partir de algumas linhagens puras, como a Leghorn, né, que é a galinha maior produtora de ovos do mundo, de raça pura, né, a Leghorn, certo? Então ela pode ver, ela é bem esguia, né, tanto o macho como a fêmea, bem esguia, bem magra, né, que dá uma característica interessante, a Leghorn branco, que é para a produção de ovos brancos, certo? Então, ovos de casca branca, né? A fêmea vai entrar na sua idade e maturidade sexual com 17 a 18 semanas, que ela começa a produzir ovos. O peso adulto delas, ó, é 1,3 kg a 1,5 kg. Olha a diferença quando a gente falou lá dos frangos de corte. Com peso adulto chega a quase 5 kg tem frango. Tá? Ela tem uma produção anual de 320 a 340 ovos, né? E uma conversão alimentar de 1,8 a 2 kg por dúzia. Ela vai comer 1,8 kg de ração para produzir uma dúzia de ovos. E principalmente a gente pensa aqui em produtos para essas galinhas de ovo branco, ovo de mesa, ovos líquidos como gema clara e ovo em pó, tá? Que a gente vai falar disso em processamento. Já as linhagens para ovos vermelhos, a gente utiliza a base, a New Hampshire, né? Essa New Hampshire e outras vermelhas que a gente utiliza, certo? Então ela tem o intuito de produzir ovos vermelhos, certo? Então a gente tem ovos de casca vermelha. A gente observa que as galinhas de casca vermelha elas são mais tardias do que as galinhas de ovos brancos. Elas são mais pesadas, 1,4 kg a 1,7 kg, né? E elas têm uma produção de ovos menor do que as galinhas de ovos brancos, tá? Então a conversão alimentar também é pior, né? De 2 a 2,2 kg por dúzia. E o principal produto é ovo de mesa, né? Muita gente ainda acredita que ovo vermelho, né, é de galinha caipira e ovo branco é de galinha de granja. Eu posso ter uma galinha criada numa granja comercial, num sistema intensivo, né, vermelho, só depende da linhagem que eu vou utilizar, certo? Geralmente os ovos vermelhos tendem a serem maiores que os ovos brancos e isso também acompanha a coloração da gema, né? Muita gente acha que a gema tem que ser muito vermelha porque é melhor, mais saudável. Não tem relação. O que acontece às vezes é que a gema mais vermelha ela tem mais beta-caroteno, tem mais vitamina A, né? O precursor da vitamina A. Então isso também a gente tem que ter uma visão a respeito disso. E esses ovos geralmente são usados mais para ovos de mesa mesmo, para consumo, tá? Já que a produção de ovos vermelhos é menor que a de ovos brancos no mundo. Aqui é o mesmo esquema de como é feito, né, esses cruzamentos, né? Aqui as linhagens puras A, B, C, D. Então a gente tem aqui um material genético extremamente com a heterose alta, né? Quer dizer isso, tem muitas raças envolvidas, 4 raças. Claro que predominantemente nessas linhagens eu vou ter nas linhas puras uma especificidade, porque eu quero determinadas características para produzir essas linhagens
né, visando a produção de ovos. E lembrando que a gente vai falar, é claro, disso, mas lembrando que a galinha poedeira, né, ela chega como um pintinho, da mesma forma que o frango de corte. E a gente vai esperar, né, que ela chegue. Então aqui eu tenho algumas linhagens de galinha poedeira, né, que a gente pode chamar a atenção, né? Aqui é a Embrapa 011, que é da Embrapa. Aí diz, ó, viabilidade, ó, cria e recria, produção até 80 semanas ela produz ovos. Né? O peso corporal é uma galinha de ovo branco, né? Uma galinha leve. O consumo de ração também até 80 semanas, ele já bota até 80 semanas, quanto ela vai consumir de ração. E a produção, a idade começa com 19 semanas, com 50% de postura, né? De 23 a 24 semanas, o pico de produção de 27 a 28 semanas e a produção no pico vai ser de 91 a 94% das galinhas vão estar produzindo, né? Então aqui é só para chamar a atenção, né? O peso médio também dos ovos é em torno de 60 gramas, que é o ovo mais padrão, né? Aqui é uma outra linhagem da Embrapa, só que de ovos castanhos, ou marrons, né? A gente observa que postura, Caio, é o ato da galinha pôr o ovo, tá? Então, ela quando tem esse pico de postura é quando a eficiência dela pôr o ovo. Porque o ideal é que a galinha ponha um ovo por dia, né? Quando a gente pensa em produção de ovos. Que todo dia você vai chegar lá na gaiola, né, ou no chão, dependendo do sistema, né, vai ter um ovo lá, daquela galinha. Então, só que, como eu falei anteriormente, né, tem genéticas de galinha que tem um pico, uma persistência de postura maior, né, que são as galinhas geralmente de ovos brancos, e as galinhas de ovos vermelhos, ela tem um pico de postura e uma insistência de postura menor, já que elas são um pouco mais tardias, tá? Elas são mais pesadas, como eu falei, entendeu, Caio? Elas são mais pesadas, como eu falei, e aí o início dessa postura, né, é com 23 a 24 semanas, 19 semanas também, só que ela vai ter idade também com 50 de 23 a 24, e o pico dessa postura vai ocorrer, né, com 89 a 92%, né, das aves juntas lá, que são criadas. O ovo também tem o mesmo peso de 58 a 60 gramas, igual a outra linhagem comercial lá. Aqui é uma outra empresa, que no Brasil ela é representada pela Globo Aves, é a Wixex White, né? Aí a cor da ave ela tem empenamento branco, ovos também brancos, o ovo, né, um pouco mais pesado, 64 gramas, com 80 até 80 semanas, né? Elas têm um peso médio em torno de 1,7 kg, elas são bem calmas, né? E são algumas características. A mortalidade é baixa, 9%. O pico de produção da maioria das aves ocorre com 95%, né, de permanência acima de 90 até a 30ª semana. E ela tem uma produção média de ovos de 350 ovos, até 80 semanas. Aí dentro da Globo Aves a gente tem a Wixex Brown, que é de ovos marrons, né, penas marrons. O ovo também é de cor marrom, né? Aí já é um ovo bem mais pesado, 67 gramas, né? Ela tem uma média de 345 ovos até 80 semanas de produção. Aqui é uma outra empresa, a Highline, tá? Aí tem várias variedades, aqui é a W36, também é um ovo, né, branco, ela é de plumagem branca, certo? Elas têm uma quantidade de ovos que pode chegar a 346 até 80 semanas, certo? Então a massa do ovo também é em torno, né, de 20 a 20,5 quilos até 80 semanas. O peso médio do ovo, né, até 32 semanas é um ovo menor, e a partir da 70ª semana, né, a gente tem um ovo mais pesado, né? Então aqui ela tem um consumo de ração por quilo de ovo, né? Porém o esterco também dela é bem seco, também isso é uma outra característica que é interessante. Aqui é a mesma Highline, só que brown, marrom. Aí a gente já observa que ela tem uma produção de ovos um pouco menor. O peso do ovo é um pouco maior, né?
Aqui é uma outra Highline, só que a W98, naquela é a W36, só que branca, né? Então aqui o peso também do ovo é um pouquinho maior que a Highline W36. O pico de postura, né, elas ocorrem com 93% e 94%. Porque quando eu falo em pico de postura, gente, é assim, vamos supor, eu tenho 1000 galinhas. 930 galinhas vão entrar no pico de postura todo mundo junto, tá? É a proporção de quantas galinhas vão entrar ao mesmo tempo no pico de postura, porque isso é muito importante para o produtor, porque isso vai demandar a quantidade de ovos que ela vai produzir o lote, né, naquele pico, tá certo? Aqui é uma outra empresa, é a HN do Brasil, tem representação. Aqui eu tenho uma linhagem que é a HN Nick Chic, né? Que ela também tem ovos brancos, o peso médio, né, é de 62 gramas, né? Ela tem uma média de produção até 80 semanas em ciclo único de 350 ovos. E aí acontece o que a gente chama de outro ciclo de produção, que pode ir até 115 dias. Não é bico não, Caio, é pico. É o pico de postura, tá? Tranquilo, né? A postura, é como eu disse, a característica da ave pôr o ovo, né? Então quando a gente fala assim, ela tem persistência na postura, então ela põe um ovo todo dia, né? O pico é quando ela vai produzir o máximo de ovos. Por exemplo, tem galinha que chega a produzir 2 ovos num dia, né? No mesmo dia ela produz 2 ovos. Porque o que acontece? Com 18 semanas, quando ela começa a produzir os ovos, a partir da 18ª semana, ela vai tendo uma produção. E pode ter assim, um dia pode ter ovo, outro dia não ter, tá entendendo? Mas, por exemplo, quando ela vai chegando a partir da 20ª, 30ª, 40ª semana, né, ela vai tendo uma persistência de postura. O que é isso? Ela vai manter essa produção de ovos diário. E quando chega no pico é quando ela consegue o máximo dessa persistência. Então, todos os dias ela produziu ovos, né? Quando vai chegando na 80 semanas, aí vai diminuindo isso aí. Então, ela vai parando de produzir ovos, porque ela está perdendo o ciclo de postura, tá certo? E principalmente essas aves que não entram em choco, né? Então, elas não param de pôr ovo, ela põe ovo todo dia, tá? Então isso é uma questão muito interessante, porque eu tenho como fazer uma programação de quanto de ovos eu vou ter por dia, por exemplo, né? Quando chega com 80 semanas, né, na 80ª semana, o que a gente observa, né? Uma menor persistência de postura, diminui essa postura, então a gente tem que estimular um segundo ciclo. Mas quando é que a gente estimula um segundo ciclo? É quando a gente observa que a ave, né, não vale mais a pena manter, ou então o custo de aquisição de uma nova poedeira é melhor. Mas às vezes isso não é uma realidade de todos os produtores. Então às vezes tem produtor que observa que está muito caro adquirir novas matrizes, né? Então ele acaba segurando aquelas poedeiras. Então o que é que ele faz? Ele estimula. Aí é o que a gente chama, que a gente faz a muda forçada, tá? A muda forçada é um estresse que a gente provoca na ave para que ela mantenha a persistência da postura. Então, por exemplo, eu tiro a ração, só deixo água e o suplemento mineral, né? Aí esse estresse vai fazer com que ela perca a parte das penas, ela vai se empenar novamente e depois a gente vai ter um novo ciclo de postura. Só que nesse ciclo de postura, a persistência de postura é menor, né? Ela não produz, teoricamente, ou produz um ovo cada dia, mas o ovo é maior, né? Então, isso vai depender muito da realidade. A gente vai falar um pouco disso quando for falar da produção de ovos, tá? Mas a realidade é essa. Aqui uma outra empresa, que é a Isa Avícola, que é a mais comercial hoje, que é o que mais tem. Tem a Isa Brown e a Isa White. A Isa Brown é de ovos marrons, né?
Então ela tem uma produção de ovos de 329 ovos, com peso médio de 63 gramas, né? Então ela tem, nessa fase de recria, uma viabilidade, né, de ficar viva de 98%, na fase de produção até a 76ª semana, né, 93%. Então aqui eu tenho a Shaver, que é uma outra linha da Isavícola, né, que também é de ovos marrons, né, só que ela tem uma produção de ovos menor e um peso do ovo também mais leve. Aqui a Shaver White, né, que aí já é uma produção de ovos maior, né, e também uma viabilidade bem alta em relação às outras, e o pico de produção geralmente ocorre com 94,8% do lote. Aqui eu tenho da mesma empresa, a Isavícola, a Babcock B300, né, que também é de ovos brancos, né, ela tem uma produção inferior à da outra, né, da Shaver White, né, mas tem uma produção de ovos mais leves e tem uma taxa de viabilidade maior. Aqui a gente tem uma outra empresa, que é a Planalto, que a Planalto é uma empresa brasileira, mas ela importa essa genética, que é a Loma, que também é uma das vertentes das linhagens de comerciais de poedeira mais utilizadas no Brasil, a Loma Brown e a Lama White, né? Então a gente observa também que os ovos têm em torno de 63 gramas, né? Elas têm um consumo de 104 a 108 gramas de ração por dia, que isso é um ponto importante, né? Porque quanto mais ração as aves consomem, né, e menos ovos elas produzem, isso traz um prejuízo para o produtor. E o pico de produção é bem alto, né, de 95 a 98% do lote. Aqui é a Loma Brown, que é a marrom, né, de ovos marrons. O consumo é um pouquinho mais alto, os ovos são bem mais pesados e a persistência é alta de produção de ovos. Então, só para a gente comparar aqui alguns aspectos, né? Compararam aqui uma linhagem, a Loma White, que é aquela que a gente acabou de falar, a Highline W36 e a Loma Brown, né? Então a gente observou que a massa inicial, o peso inicial das fêmeas de postura é maior, claro, para as poedeiras de ovos marrons, seguida, né, da Loma White e depois da Highline W36. O consumo de ração é maior para a poedeira de pelagem marrom, né, comparada depois com a Loma White, e a Highline tem um consumo de ração menor. A conversão por massa de ovo é melhor para a Highline, né, do que para as duas outras linhagens, e a conversão alimentar por dúzia também, né? Só que aqui a Loma, nesse aspecto, ela também foi igual a Highline e foi diferente da Loma. E essa massa final, né, no final da postura, claro que a poedeira marrom teve uma massa corporal maior, e o comprimento do bico, né, que aqui é bico mesmo, viu, Caio? O comprimento do bico ele é menor para a Highline do que para as outras duas. Nada, Caio. Viu? Então a gente observa aqui que, porque aqui na verdade foi um trabalho que comparou não só os aspectos produtivos, mas a questão do processo de debicagem, né? 2 métodos de debicagem, o infravermelho e o lâmina quente, né? E aves com debicagem e sem debicagem. Porque hoje é um processo, porque a gente quer evitar que a ave ela tanto fure o ovo, né? Às vezes as outras aves podem furar o ovo, e também para que melhore, diminua, né, a seletividade da ração, para elas não comerem só os grãos maiores e não ingerir toda a ração. Então é um método que a gente utiliza. Então, assim, é um método que é bem questionado em relação ao bem-estar animal, porque corta parte do bico da ave, né? Em sistemas orgânicos e agroecológicos não é permitido, né?
mas a gente tem que promover o enriquecimento ambiental para que não ocorram esses transtornos relacionados a esses aspectos. E a granulometria da ração tem que ser bem uniforme. E com isso, né, a gente observou que existem um número bem substancial, né, de material genético na avicultura, tanto de corte como postura. Eu trouxe para vocês alguns mais comuns, mas existe muito mais, tá? Várias empresas de genéticas atuam no Brasil vendendo linhagens para frango de corte, linhagens para poedeiras. Existem também empresas que produzem essas raças puras, que vendem essas raças puras também para quem trabalha com um mercado mais específico. Hoje o mercado de galinha caipira é bem aquecido, tá? Também. Aves exóticas também, aves de adorno. Então existe tudo isso, tá? E claro, né, o nosso maior objetivo de melhorar geneticamente no Brasil essas aves é ter independência de material genético. Porque, por exemplo, muitas dessas linhas puras que vêm para o nosso país são de origem americana, de origem inglesa, de origem asiática. E, por exemplo, um boicote comercial que o nosso país pode sofrer, que não está difícil, né, pode comprometer a trazer esse material e a gente ficar na dependência, né, desses países. Claro, reduz importação, porque é melhor a gente exportar do que importar, né? E evita também doenças, porque quando a gente traz material genético de fora, a gente pode trazer doenças embutidas, né, das aves que são de outros países, né, como por exemplo a influenza aviária. E outra questão que limita esse melhoramento é o investimento, que é muito baixo no nosso país, né? Então, a gente não tem uma viabilidade econômica, uma estabilidade econômica no país para se fazer um projeto a longo prazo, porque melhoramento genético é um projeto a longo prazo, não é de uma hora para outra que você consegue melhorar geneticamente um rebanho. Não temos tradição, até porque as nossas mentes pensantes estão indo embora do país, porque não tem estímulo para que possam ficar e investir. E claro, as empresas privadas elas têm receios, né, de fazer altos investimentos em programas de melhoramento genético no nosso país, e a gente não sabe a realidade de mercado, né? E é um investimento a longo prazo. Então é mais fácil importar tecnologia, né, do que produzir. A Embrapa ela é uma empresa estatal que tem produzido tecnologia, tanto é que tem linhagens, tanto de frango de corte, como linhagens de suínos, que elas botam para comercialização, produzem, são produtos bons, mas mesmo assim, devido ao não investimento em ciência e tecnologia devida que o nosso país não faz de forma adequada na Embrapa, principalmente, essas velocidades, enquanto, por exemplo, uma isavícola, né, ela traz uma linhagem a cada 6 meses ou um ano, né, a Embrapa leva mais tempo para isso. Então ela perde, né, mercado em relação a esse aspecto. Então esses são alguns pontos que eu gostaria de trazer para vocês hoje, da importância desse nicho também da cadeia para a genética nacional, tá? A gente precisa de algumas instalações para poder fazer um processo de melhoramento, como incubatório, tá? Que é onde vai incubar os ovos, o abatedouro para poder fazer os testes de ganho de peso, de rendimento de carcaça, a fábrica de ração, laboratórios para produzir estudos com imunogenética, patologia, bromatologia, ter os núcleos de cria, recria, de avaliação e de multiplicação. Então é um investimento alto, tá? Que precisa ser feito para se investir em melhoramento genético. Consequentemente, né, a gente finaliza com essa mensagem, né? A gente precisa da genética para produzir o ovo e a carne no dia a dia, né? Para isso a gente precisa investir, e a gente precisa ficar mais independente. Vocês observaram que a maioria daquelas empresas que eu apresentei, todas são multinacionais. Nenhuma é nacional. E algumas nacionais que possuem, elas importam essa genética. Elas não produzem essa genética. Elas só são distribuidoras, né? Então a gente precisa avançar nisso. E claro, é uma forma também de a gente entender
Que produto eu vou utilizar para minha realidade. Então, antes de escolher qualquer linhagem comercial, eu tenho que estudar sobre ela, para saber se ela se adequa às minhas condições. Certo? Perguntas, pessoal? Ninguém tem pergunta? Não? Bom, se ninguém tem pergunta, eu vou